quando e por que você escolheu fazer o que faz hoje. As suas escolhas ainda fazem sentido? Para boa parte dos profissionais ao redor do mundo, não mais. Um levantamento divulgado pelo LinkedIn no ano passado revela que 60% dos trabalhadores estavam pensando em mudar de emprego. E 20% já tinham começado uma busca ativa por outra atividade. Os motivos para a insatisfação podem ser vários. Questões pessoais, como não era aquilo que eu queria fazer, eu fiz uma escolha que não era a minha, mas dos meus pais, falta de perspectiva de crescimento na carreira, ou falta de flexibilidade, remuneração incompatível, enfim. Nesse momento, a transição de carreira surge como uma alternativa para uma vida profissional com mais propósito e bem-estar. Afinal, a gente está nessa vida para ser feliz, não é mesmo? Hoje, para falar sobre esse assunto, nós recebemos Yara Andrade, diretora da MRH. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui com vocês. Essa casa é minha segunda casa, que é o Cresce. Muito bom estar aqui. Coisa boa. Yara, como é que a gente consegue entender o momento para fazer uma transição de carreira? Acho que o mais importante é se questionar. Se você está... Lógico que quando você tem alguma profissão, não é tudo que você ama naquela profissão, né? Tem desafios que são maiores e outros não tão maiores. Mas assim, você tem que se perguntar se você está feliz. Não feliz só em estar fazendo uma coisa que lhe dá uma remuneração bacana, que lhe dá um status bacana. Mas hoje as pessoas estão muito focadas no propósito. Então, se aquilo ali tem um propósito para a sua vida, está alinhado com seus valores, essa nova geração aí só trabalha se tiver propósito. E eu acho que a nossa geração que veio depois está se perguntando muito isso. Por isso que esses números aí da pesquisa do LinkedIn, 60%, eu acho que só tende a aumentar. E ainda mais, hoje também a gente não está com aquela... Nossos pais tinham aquela coisa, entravam num banco, era a vida naquele banco, a carreira de bancário. Se formava em medicina, só era médico. Eu hoje tenho um caso lá na MRH de profissionais que fazem MBA com a gente, médicos, que fazem tudo hoje menos medicina. São donos de clínicas, empresários e super felizes e bem-sucedidos. Formados em medicina, mas que hoje a medicina, hoje às vezes é 10% do seu dia. Então, eu acho que esse movimento hoje em dia que as pessoas estão é muito buscando seu propósito. Então, eu acho que quando você começa a questionar o propósito, eu acho que está na hora de você, se não fazer uma mudança brusca, mas pelo menos procurar outros caminhos para alinhar com o que você já faz. Até porque, né, Yara, conhecimento nunca é perda de tempo. Então, por exemplo, o Marcelo Antoni é ator há muitas décadas, então ele acumula várias habilidades como a comunicação, o jogo de cintura, o improviso, características que, por exemplo, fazem o corretor de imóveis ser um profissional de excelência. Então, como nós podemos elencar essas nossas potencialidades, e mesmo que a gente acumulou de bagagem ao longo da vida, para fazer escolhas melhores? Exatamente. Tem um clássico aí do Steve Jobs, que ele dá até uma palestra numa formatura, numa faculdade nos Estados Unidos, que ele diz muito isso. Ele fala muito desse tema, que ele fez um curso de fotografia e não sabia para que estava fazendo esse curso de fotografia com 16, 17 anos. Ele lançou o iPhone, e o iPhone é tudo menos celular, né? É uma câmera fotográfica. Então, assim, eu tenho certeza que na hora de desenvolver o iPhone, o curso lá dele de fotografia com os 16 anos foi muito útil. Então, quando a gente está buscando conhecimento ou quando a gente está aplicando isso num trabalho, como o Marcelo Antoni aplicou muito, empatia, relacionamento, persuasão, convencimento, isso tudo ele está usando com maestria hoje lá em Lisboa, que ele está exercendo o cargo de corretor. Então, assim, é uma coisa que você, na verdade, toda hora você pode aplicar o que você aprende. Então, eu acho que é essencial você estar sempre nessa busca de estar sempre focada em olhar o que é que eu posso aqui aprender, o que é que eu posso tirar desse momento para você estar... Você não sabe. Eu digo muito uma frase muito importante que eu repito muito isso. As oportunidades só vêm para quem está preparado. Sempre. Sempre. Então, assim, às vezes chega uma oportunidade para você e você não está preparado, você não tem como abraçar. Mas se você está preparado, todas as oportunidades você consegue abraçar que chegam até você. Então, é muito importante você estar pensando sempre nisso. Nunca
está em sala de aula, está buscando conhecimento, nunca é perca de tempo. É sempre investimento. Pelo contrário, a gente se renova. Eu amo sala de aula. Isso, exatamente. E ao mesmo tempo, Yara, vivemos em um mundo cada vez mais imediatista. Então pode acontecer também de o profissional não estar tendo paciência com o seu processo e já querer mudar de rumo antes mesmo de ter aquele tempo que é necessário. Então, assim, como é esse time? Como é que a gente pode discernir realmente? Esse é um momento de fazer uma transição de carreira? Ou então, será que eu não estou sendo afobado? Eu acho que esse é o grande quê da questão dessa nova geração, né? Essa nova geração aí da Y e Z, eles realmente não têm tempo para eles. O imediatismo é uma característica. Isso tem várias coisas positivas, mas também tem pesos, né? Tem coisas que realmente são negativas. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é você entender que hoje você também não precisa ter uma profissão. Você pode ter algumas profissões. A gente estava até conversando aqui, sala de aula é uma coisa que eu gosto, mas eu também exerço papel de empresária, eu também exerço outros papéis. Eu adoro, assim, uma coisa que é muito apaixonante para mim é a escrita. Eu gosto muito de escrever. Então, assim, são coisas que você vai trabalhando e a oportunidade vem e você se aprofunda naquilo. Então, assim, eu acho que essa coisa do time dessa geração é muito assim, porque eles não estão também só investindo numa coisa. Eles têm várias possibilidades. Então, às vezes, é importante você perceber onde você está se encaixando melhor, para você entender qual é a hora ou de você mudar ou de você investir mais naquele negócio. Então, passa muito pelo autoconhecimento. O autoconhecimento. Transição de carreira sem autoconhecimento não dá para fazer. Eu nem começaria, porque a primeira coisa para você fazer uma transição de carreira é você se autoconhecer. É saber qual o seu propósito, é saber quais as suas pontos fortes, quais as suas qualidades. Sem isso, você pode, como se diz, dar com os burros d'água, né? Porque Sim. Você pode tentar ir para um caminho que você não tem habilidade, que não são suas características mais fortes. Então, o autoconhecimento para a transição de carreira é essencial. Aí você vai se frustrar novamente, né? Exatamente. Então, autoconhecimento e transição de carreira tem que andar de mão dada. E outro ponto importante que eu acho legal a gente discutir aqui, a gente conversar, o Marcelo Antoni, ele tem 56 anos e a gente sabe que depois dos 50 o desafio é ainda maior. Eu tenho muito contato com os profissionais do mercado imobiliário e o que eu escuto é que a profissão de corretor de imóveis é extremamente generosa se nós compararmos outras profissões. Então, assim, para quem já passou dos 50 e quer fazer uma transição de carreira, o que você diria que pode ajudar esse profissional? Primeira coisa é focar no que se realmente aquilo ali lhe faz sentido. É entender, e outra coisa, não desprezar a bagagem que a pessoa tem. Tenho certeza que o Marcelo Antoni está usando muito da experiência aí de 30 anos de carreira de ator, ele está usando agora. Então, assim, é entender que não é porque você está fazendo transição de carreira que você tem que jogar o seu passado fora e esquecer o seu passado. Não, pelo contrário. Você tem que pegar toda essa sua bagagem e aplicar nessa nova frente, né? Porque, assim, para a geração mais nova é mais fácil, mas para essa geração, a dor de uma transição de carreira é maior, porque tem vários preconceitos, vários tabus. Então, assim, você tem que pôr mais energia e mais força. É mais natural para essa nova geração. Essa nova geração está acostumada nossa geração, quando começou o telefone celular, a gente não tinha atualização. A gente passava 8, 6 anos, 5 anos com o telefone. Hoje tem atualização de telefone 2 por ano, o modelo muda 2 vezes por ano. Então, para eles, é mais natural. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, outro dia eu estou fazendo isso. Mas para essa geração de 50 e muitos ou 50 e poucos, já é uma coisa, se reinventar. Sim. Mas o importante é entender que você não precisa se reinventar do zero. Você pode pegar toda a sua bagagem e aplicar numa coisa nova que você queira fazer, que lhe deixe mais feliz, que tenha mais a ver com o seu propósito. Então, foi uma decisão assertiva que ele tomou, porque ele elencou as habilidades. Eu acho assim, se está fazendo bem, se é um propósito, e se ele tem toda a expertise que ele usou nesse anos de carreira, eu acho que ele está no caminho certo.
E se a gente for parar para pensar, Yara, tudo passa pela comunicação? Tudo. Tudo. Tem duas coisas assim que a gente falou hoje na nossa conversa já, que é o autoconhecimento e a comunicação. São coisas básicas para qualquer profissional. E para o profissional da área imobiliária, o corretor, isso é básico. Primeiro, assim, o corretor, se não se conhecer, ele também não vai entender o que é que ele pode dar de melhor para aquele cliente. O que é que eu tenho, o que é que eu posso oferecer para aquele cliente? O que é que eu tenho para dar para fazer aquele cliente entender qual é o perfil de imóvel para ele, o que é que ele precisa nesse momento. Ele é um casal sem filho, ele é um casal com filho, ele é um casal que está começando a vida, que já está no momento de netos. Então, assim, o autoconhecimento, a gente primeiro precisa se autoconhecer para conhecer o outro. Então, é essencial. E outra coisa é a comunicação. E a comunicação, ela tem uma coisa, todo mundo acha que comunicar é falar, mas comunicar começa com uma coisa, o ouvir. E se eu tenho um corretor que não escuta, é um corretor que não vai ter sucesso. Porque a escuta na comunicação, ela é mais importante do que o falar. Quando a gente fala de comunicação, fica todo mundo... A gente tem lá curso da MRH de oratória, comunicação não violenta. Aí as pessoas dizem, mas o que é que eu devo falar nessa hora? Mas é muito assim, tem antes uma coisa, eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar quem eu estou conversando, eu tenho que escutar o meu ambiente, eu tenho que entender o que está se passando para me poder ter uma fala assertiva, uma fala que não vai machucar, uma fala que vai me trazer um resultado que eu espero na negociação. Então, assim, o escutar é mais importante do que o falar na comunicação. Quantas lições, hein? Então, com relação à ajuda que vocês podem dar, o que é que vocês oferecem, como é que a gente pode, de repente, estar proporcionando algo para o corretor de imóveis, porque todos nós precisamos nos desenvolver. Isso. Conhecimento, eu acho assim, eu sou apaixonada, sempre que eu posso fazer algum curso, porque realmente faz a diferença e a gente precisa estar se atualizando. Quais são as áreas que você acha? Você já falou, né? Comunicação. Nós temos uma área, a comunicação, como eu disse, é essencial. Outra coisa também importante para o corretor e para quem trabalha na área comercial, a área comercial, você precisa muito ter dentro de você a questão de algumas habilidades que são diferentes de outras áreas. Fora a comunicação, você tem que ter a habilidade de entender o outro, a habilidade de perceber o outro. Isso só acontece também, isso é natural, tem pessoas que já vêm com isso, mas também é possível desenvolver e treinar. Você exatamente que passa pela escuta, pelo você entender. As pessoas não dizem ninguém diz assim, esse imóvel é caro. Não, você tem que às vezes perceber a pessoa, você tem que entender relacionamento, sabe? Eu acho que toda venda sem relacionar. E ainda mais quando a gente está falando de um bem tão precioso, que é o celular, né? Acho que todo sonho hoje das pessoas passa por aqui, por essa casa. Porque hoje, quem que não sonha em ter um lar? E às vezes mudar, ou então a primeira casa, Então, assim, isso é muito importante. Então, essa sensibilidade de entender que eu estou lidando com o sonho de uma pessoa é muito importante para um corretor, é muito importante para quem trabalha com vendas de bens tão preciosos para as pessoas. Então, é muito importante isso. Eu acho que entender que você tem que construir um relacionamento. Então, essa construção de relacionamento pode ser ensinado. Tem técnicas que a gente constrói relacionamento. Yara, mas eu vou construir um relacionamento. Não, são relacionamentos baseados em algumas técnicas para você ter exatamente a percepção da pessoa, para a gente entender o que é que aquela pessoa quer, quais são os sonhos dela, quais são as vontades dela, o que é importante para ela, o que é que não é importante para ela. Então, isso a gente pode trabalhar. E o corretor de imóveis também, que de repente se destaca. Ele vendeu muito, ele se destacou ali naquela imobiliária e de repente ele é surpreendido por um convite para ser gestor. Aí já muda totalmente. Aí vem a questão da importância de treinamento em liderança. Que lidar com pessoas. E aí, eu nunca vi um desafio tão maior do que lidar com pessoas. E assim, hoje, um dos grandes erros que a gente encontra no mercado é muito esse.
de estar um excelente corretor, o número top 1 das vendas, e aí não, esse cara, ele vai ser colocado como gestor porque ele vai performar igual como ele performa como corretor. E isso, na maioria das vezes, não acontece. Porque as habilidades que você precisa para ser um gestor são diferentes de você precisa para ser um corretor bem-sucedido e número 1. Então, é muito importante a percepção do dono da imobiliária. Aí voltamos para o nosso início, o autoconhecimento. Até esse corretor, número 1, se conhecer e dizer, não, isso não é para mim. O não, às vezes, é mais importante do que... Não, é uma promoção. Pode ser uma promoção que seja um tiro no pé. Então, é muito importante, nessa hora, tanto o dono da imobiliária, a pessoa que está fazendo a promoção, conhecer com quem está lidando e também a pessoa que está sendo oferecida a promoção, entender... Peraí, deixa eu entender quais são os desafios desse novo cargo. Peraí, será que eu... Não, eu não tenho, mas eu posso desenvolver. Eu estou aberto para ser desenvolvido? Porque também tem isso. Desenvolver é possível, a gente desenvolve liderança. Mas eu preciso estar aberto para isso, eu preciso entender que eu vou estar no outro papel. Não é o papel mais de vendedor, eu estou no papel agora, não é mais papel de corretor, eu estou no papel agora de líder. E aí tem habilidades e tem características que são totalmente diferentes. Então, por isso que voltamos para o autoconhecimento. Muito interessante. Queria te agradecer. Se você quiser deixar mais alguma dica para o corretor que está nos assistindo. Só falar assim, como a gente conversou aqui, é conhecimento. É a busca constante do conhecimento. E nesse nosso mundo veloz, hoje a gente aprende uma coisa, amanhã a gente tem que desaprender e aprender outra. Então, é muito importante a atualização. A gente está sempre buscando. E hoje, assim, temos 1000, depois da pandemia, isso aumentou mais. Plataformas. Não tem mais a desculpa de tempo, porque hoje a gente pode fazer em casa, pelo computador, ou a gente pode fazer uma híbrida, uma parte em casa, uma parte para aumentar a network, que é muito importante. Então, eu acho assim, depois, pós-pandemia, as pessoas estão buscando muito os cursos presenciais para exatamente voltar ao network, mas hoje a gente tem a opção de cursos híbridos. Então, assim, tempo hoje dá para a gente driblar com as opções que a gente tem aí. Então, se eu pudesse deixar uma dica, é a atualização constante, a busca do conhecimento constante. Muito obrigada, prazer, Yara, eu que agradeço. por sua disponibilidade. Foi um prazer. Essa entrevista vai ficar salva aqui na nossa playlist. Manda para todo mundo, porque dicas valiosíssimas aqui. Vamos combinar? E se você quiser assistir outros conteúdos, é só ir na nossa playlist. Está lá separadinho, só para você maratonar. Aqui também tem muito conhecimento. Hoje a gente fica por aqui. Tchau.